Olá, nesta videoaula nós vamos falar alguns pontos importantes sobre o Sistema Internacional de Unidades. Lá no ambiente educacional você vai encontrar o material completo da 9ª revisão do Sistema Internacional de Unidades em português, que, como eu já falei, é um material para ser consultado, é um material de referência, não é para você decorar o que tem ali. Aqui nós vamos apenas salientar alguns pontos mais importantes. O mais importante de tudo é o que vem logo no começo aqui, a definição do que é uma grandeza. Então lá está escrito assim, o valor de uma grandeza é geralmente expresso como o produto de um número por uma unidade. Então é importante a gente ter em mente essa ideia do produto. Por exemplo, eu sempre escrevo 0,350 gramas, por exemplo, para indicar uma massa. Tá? Mas é importante ter em mente que aqui tem um produto, embora a gente não coloque explicitamente esse sinal de vezes aí, na verdade eu estou multiplicando o número 0,350 pelo símbolo G, porque esse símbolo G indica um número também. A unidade é apenas um exemplo particular da grandeza em questão, sendo utilizada como referência. E o número é a razão entre o valor da grandeza e a unidade, ou seja, o 0,350 indica que a minha grandeza é 0,350 vezes o valor da grama, que é o meu valor de referência. Mais adiante nós vamos ver como é que esse valor é definido. Bom, aqui vem o seguinte, para uma determinada grandeza, podem ser utilizadas diferentes unidades. Tá? Mesmo no sistema internacional, às vezes aparecem diferentes unidades porque tem, por exemplo, múltiplos. Aqui o metro e o quilômetro, que é um múltiplo do metro. E tem algumas unidades que, mesmo não sendo do sistema internacional, são aceitas no sistema internacional. Um exemplo é a hora, para a unidade de tempo. A unidade de tempo do sistema internacional é o segundo, mas também são aceitos unidades que fazem uso da hora. Então aqui você tem dois números equivalentes para a mesma grandeza, expressa em unidades diferentes. 25 metros por segundo é igual a 90 km por hora. Então isso coloca o problema da conversão de unidades. Tá? É muito importante a gente saber converter entre algumas unidades. E para isso a gente usa essa ideia de que tem uma multiplicação. Aqui eu estou multiplicando 25 vezes metro e dividindo por segundo. Então, usando essa ideia, eu posso fazer a coisa do seguinte esquema. Eu pego 25 vezes metro dividido por segundo. Então, agora eu quero desaparecer com este metro e fazer aparecer no lugar dele o quilômetro. Então eu vou multiplicar por um fator de conversão aqui, que é quilômetro por metro. Porque aí eu vou desaparecer com o metro e vai ficar o quilômetro no lugar. Então, eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros, então eu vou colocar o 1000 aqui embaixo e o 1 em cima. E agora eu vou multiplicar por um outro fator de conversão para desaparecer com o segundo e aparecer com a hora. Então vai ser alguma coisa que é segundo por hora, porque agora eu quero que a hora esteja embaixo e o segundo esteja em cima para cancelar lá. Então eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Esse 3.600 é porque uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 dá 3.600. Então, agora, tendo essas multiplicações todas, eu cancelo os fatores comuns. Então, o metro vai cancelar com o metro e o segundo vai cancelar com o segundo, porque eu estou dividindo, segundo por segundo desaparece. Estou dividindo metro por metro e sobrou quilômetro por hora. Fazendo as contas, eu tenho 25 vezes 3.600 dividido por 1000. Isso vai dar, se você fizer aí na sua calculadora, 90 quilômetros por hora, que também pode por hora. Que também pode ser representado assim, 90 km vezes hora a menos 1. Tá? Uma forma equivalente de representar. Bom, aqui eu tenho as 7 constantes, as 7 unidades básicas do sistema internacional que são definidas
em termos de 7 constantes fundamentais da natureza. Tá? Existe uma série de aspectos técnicos aí para a escolha dessas constantes, desses valores, tá? Mas o mais importante é que elas são constantes fundamentais da natureza. Tá? O sistema internacional não foi sempre assim, ele foi evoluindo para isso, e a última mudança foi na definição do quilo. Então você vai achar interessante, né, ver essa mudança, essa última mudança que ocorreu, se eu não me engano, em 2009, né, a definição do quilo foi modificada. Né? Antigamente era em termos de um pedaço de metal que ficava guardado, armazenado lá no Instituto na França, e agora é definido em termos dessas constantes aí fundamentais. Então isso tem uma série de vantagens. Eu recomendo que você faça uma pesquisinha na internet sobre essa redefinição aí do padrão do quilo. Você vai entender aí as vantagens de expressar em termos dessas constantes. Então essas são as unidades de base. Para cada uma delas tem uma definição, né, em termos das constantes fundamentais. Aqui são os seus nomes e os seus símbolos. Em particular, nós temos a definição aqui do mol, que é uma unidade particularmente importante para a química. Né? O mol é a unidade para a grandeza quantidade de matéria. Tá? E aqui está a definição dele. O mol contém exatamente este número aqui, 6,02214076 vezes 10 a 23 entidades elementares. Tá? E aqui embaixo vem a observação de que uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron ou qualquer outra partícula. Então, essa definição, né, estabelece que o mol é uma representação, né, similar ao que a gente faz com, por exemplo, a dúzia. Né? Quando a gente diz uma dúzia de ovos, ou uma dúzia de banana, ou uma dúzia de qualquer outra coisa, nós estamos falando de 12 unidades daquela coisa. Da mesma maneira, quando a gente fala um mol, por exemplo, de átomos de hélio, né, nós estamos falando de 6,02214076 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Se a gente falar um mol de moléculas de água, né, nós estamos falando deste mesmo número de moléculas de água. Né? Se a gente disser 2 mols de elétrons, por exemplo, nós estamos fazendo 2 vezes este mesmo número, né, elétrons, e assim por diante. Tá? Então, o mol representa uma quantidade especificada por esse número de unidades elementares, sendo que unidades elementares podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Né? Qualquer tipo de partícula ou grupo de partículas especificado. Tá? Há muito mais sobre mol, a gente vai lidar com mol durante todo o curso, mas por enquanto é importante ter em mente essa ideia. Aqui eu estou destacando mais algumas tabelas. Na tabela 4, ela relaciona 22 unidades do SI, que são unidades derivadas das unidades fundamentais, portanto, aparecem assim produtos, né, potências das unidades fundamentais, mas porque elas são muito usadas, elas recebem um nome especial. Então, no caso da unidade de energia, por exemplo, que é o joule, né, em termos das unidades fundamentais, o joule é quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo a menos 2. Mas, em vez de representar tudo isso, a gente usa apenas o símbolo J, que representa esse nome especial, joule, para essa unidade composta aqui. Tem 22 dessas, eu coloquei algumas aqui, potência em watt, carga em coulomb e diferença de potencial em volt. Cada um desses nomes especiais significa, né, um produto aqui de unidades de base. Tá? Na tabela 5, algumas unidades de base que não recebem nomes especiais e que aparecem frequentemente. Então, por exemplo, a área é o metro quadrado, para volume metro cúbico, para velocidade 1 metro segundo a menos 1. Número de onda, que é uma quantidade importante para química, metro a menos 1. Né? Concentração em quantidade de matéria, 1 mol vezes metro a menos 3. Tá? E assim por diante. Tá? Você tem lá várias outras, né? Eu destaquei algumas aqui mais importantes da tabela. E na tabela 6 você tem algumas unidades que misturam
Unidades com nome especial da tabela 4 e unidades fundamentais lá da tabela anterior. Então você tem, por exemplo, Joule por Kelvin, que é a unidade de entropia ou de capacidade térmica, duas grandezas que a gente vai ver lá na Química Geral 2. Então você tem o Joule, que é um nome especial, que significa quilograma vezes metro quadrado segundo a menos 2, e tem o Kelvin, que é uma unidade fundamental. Então, se você abrir esse Joule aqui, vai ficar quilograma metro quadrado segundo a menos 2, Kelvin a menos 1. Na tabela 7 você tem a lista de prefixos, né, que são usados para construir múltiplos e submúltiplos das unidades. Então, por exemplo, quando você diz quilômetro, né, você está multiplicando o prefixo quilo pela unidade metro. E o prefixo quilo significa 10 ao cubo, ou seja, 1000. Então, o quilômetro equivale a 1000 metros, o quilograma equivale a 1000 gramas, o quilojoule equivale a 1000 joules. E assim por diante. Todas essas, cada uma significa uma potência de 10. Deca 10 a 1, hecto 10 ao quadrado, ou seja, 100, quilo 10 ao cubo, 1000, mega 10 a sexta, giga 10 a nona, né? E assim por diante. E aqui do lado direito você tem os submúltiplos, né? Potências negativas de 10. Né? Então, o decímetro, por exemplo, é um metro multiplicado pelo prefixo deci, que indica 10 a menos 1. Então, é o metro dividido por 10, a 10ª parte do metro. O centímetro é a 100ª parte do metro. O milímetro é a 1000ª parte. O micrômetro é o metro dividido por 10 a sexta, ou seja, a 1000ª parte do metro, e assim por diante. Na tabela 8, você tem algumas unidades que não são do sistema internacional, mas que são aceitas para uso no sistema internacional. Como eu já falei, a hora é uma delas, uma unidade de tempo que não é do sistema internacional, mas é aceita. O litro é uma unidade de volume que a gente usa muito no laboratório de química, né, que não é do sistema internacional, mas é aceita. Então é importante guardar essa conversão, né, entre o litro e o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o metro cúbico. Aqui eu destaquei uma unidade de energia, que é o elétron-volt, que é muito usado em química teórica, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, ou seja, uma quantidade pequena de energia, mas importante quando eu estou falando de átomos e moléculas individuais. Né? Por isso que ela é usada em química teórica. E eu também destaquei aqui todo um capítulo que tem regras de escrita dos nomes e símbolos das unidades e expressões dos valores das grandezas. Então eu pus aqui uma frase aqui para vocês entenderem o tipo de coisa que é normatizado ali. Ó. Veja, os nomes das unidades são impressos em caracteres verticais, ou seja, letrinhas em pé, né? E são considerados como substantivos comuns. Né? Então, em português, os nomes das unidades começam por uma letra minúscula, exceto se estão no início de uma frase ou num título em maiúsculo. Ou seja, é estabelecido padrão, regra para tudo. Né? Para o símbolo, para se tem ponto, se não tem ponto, se é maiúsculo, se é negrito, se é itálico. Né? Então, por isso é importante a gente consultar, né, e seguir essas normas, né, porque é uma tentativa de universalizar, né, a linguagem, né, o uso das unidades, para que você, escrevendo aqui, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo entenda, né, porque você seguiu o padrão. Por isso que você tem esse material de referência e deve consultar. Um padrão em particular, ó, que eu vejo muita gente não respeitar, é esse aqui. Ó. Quando você quer numa tabela ou num gráfico colocar apenas os números, apenas a magnitude das grandezas, sem as unidades, né, você deve seguir essa regra aqui. Né? Para você obter o número, se você lembrar da regrinha do produto, a grandeza é o produto do número pela unidade. Então, se você quer só o número, você tem que dividir a grandeza pela unidade. Então, é isso que está indicado aqui no título da tabela. Essa grandeza P, né, que é a pressão, está dividida por quilopascal. Né? Então, quando ela foi dividida por quilopascal, sobrou 48,73, que é a magnitude dela, que é o número. Então, este número deve ser lido como 48,73 quilopascal. Então, você usa essa recomendação aqui sempre em tabelas e em gráficos, que fica muito mais lógico, né, de se entender. Então, ok? Então, isso encerra a nossa videoaula sobre o sistema internacional.
Tá? O mais importante é a ideia inicial de que a grandeza é uma comparação, né? O número compara quantas vezes aquela grandeza que está sendo medida é maior que em relação à grandeza padrão, que é a unidade. Né? As unidades têm uma convenção que estabelece o valor de cada uma delas, né? E você deve sempre consultar o manual para seguir as regrinhas, né, de acordo com a recomendação do sistema internacional. Ok? Então ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula.